Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Grupos reflexivos de gênero na vara da infância e da juventude, um para além do ideal na busca de uma sociedade menos violenta. Alice Cristina Enza, Lúcia Maria de Freitas Pérez e Marlise Eugenie de Caraí. Se há uma ética da psicanálise, é na medida em que, de alguma maneira, por menos que seja, a análise fornece algo que se coloca na medida da nossa ação, disse Lacan em 1959-60. O dito acima faz com que nos interroguemos. E em que direção vai nossa ação nas instituições em que trabalhamos? Não recuando diante da questão, mas fazendo-na avançar, essa comunicação aborda um dos projetos desenvolvidos de 2023 a 2024 pela parceria institucional entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, por meio de seu programa de extensão Enredando Saberes em Passes da Prática, e do projeto Em Nome do Sujeito, Encontros de Psicanálise, Literatura e Artes, de um lado, e do outro, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, notadamente no Serviço de Psicologia da Vara da Infância e Juventude, aquela que conhece e julga os processos judiciais cujas autorias de atos infracionais, ou seja, análogos a crimes ou contravenção, sejam atribuídos a adolescentes, portanto, pessoas entre 12 e às vésperas de completar 18 anos, maioridade penal. Integrantes dessa experiência, nós três, duas psicanalistas, uma, à época, psicóloga da vara, a outra coordenadora pela universidade, e a outra estudante bolsista do programa, né? Compartilhamos algumas considerações acerca do grupo reflexivo de gênero que nos últimos anos teve como público-alvo os adolescentes que respondiam a esses processos judiciais por violência de gênero, por atos infracionais assemelhados à violência de gênero, às vezes com outro título. A promulgação da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, foi um marco legal muito importante no Brasil. Desde então, grupos reflexivos de gênero ganharam o sistema de justiça do país, voltados para os autores de violência doméstica contra a mulher. E no Rio de Janeiro, a Vara da Infância e da Juventude, responsável na capital pelas decisões judiciais dos atos infracionais, criou o seu grupo reflexivo de gênero, voltado para adolescentes, ou seja, com as especificidades da descoberta da sexualidade, de todas as questões características da adolescência. Propomos-nos, então, a apresentar algumas considerações acerca das especificidades do grupo reflexivo de gênero na VIGE neste período. Nós criamos um formato que tem uma marca diferencial por sua articulação com uma das atividades extensionistas propostas pela universidade pública, que encontra justamente seus fundamentos no referencial teórico, psicanalítico e na ética que lhe é própria. Isso porque os grupos reflexivos têm vários formatos. Nós optamos por seguir esse referencial teórico. Trata-se de uma experiência de escuta diferenciada, embasada nas contribuições freud-lacanianas, especialmente nas que jogaram luz no entendimento do dispositivo analítico, contribuindo para uma
expansão de suas fronteiras. Avanços que tornaram possíveis recolher efeitos analíticos em espaços até então impensados, a partir de uma única condição: que haja analista de um lado e sujeito dividido de outro. Ressalta-se que do lugar de analistas, de psicanalistas, de professores e de universitários inseridos na polis, enredando saberes com nossas pesquisas ainda em andamento, visamos um mais além da técnica: a ética. Ética do desejo que, transcendendo a qualquer moral pré-concebida, abre para o sujeito a possibilidade de não silenciar para não ser esmagado pelas violentas forças presentes no interior da própria cultura. Ou seja, conforme já colocamos em artigo anterior de Pérez, não é mais possível tomar a psicanálise como a política e o psicanalista como indiferente no trato de questões sociais. Tanto Freud como Lacan nos apontam que a psicologia individual é também social, chegando o segundo a destacar que o inconsciente é a política. Somos, então, influenciados pelo discurso do grande outro. Ambos psicanalistas, Freud e Lacan, colocaram em evidência o quanto o homem é um animal político, inscrito e circunscrito na ética da polis. De uma forma ou de outra, seja na psicanálise em intenção ou na extensão, trata-se sempre de como o desejo pode se produzir e, com ele, o sujeito se expressar diante das injunções que buscam promover o seu eclipse. Seja na intenção ou na extensão, a psicanálise é uma clínica do sujeito e, como tal, opera um corte sobre o status quo, constituindo-se como uma praxis que contribui para o questionamento dos significantes que se propõe a definir o que é o melhor. Longe de visar o bem, interroga o mal que é feito em nome dos bens erigidos a partir da identificação, contrapondo-se a políticas e práticas que se fundam no discurso da mestria. Vale assim destacar que, apesar de se tratar de atividade imposta judicialmente, portanto de caráter imperativo, obrigatório, os profissionais que integravam o grupo reflexivo de gênero na VIGE buscavam conduzi-la a partir de 2 objetivos principais. Primeiramente, informar os adolescentes sobre a história e destaques das principais leis vigentes de garantia de direitos de crianças, de adolescentes, de respeito às diferenças sexuais, dentre outras. E também ofereceram, pelo dispositivo, a possibilidade de ouvir, de provocar reflexões e indagações dos adolescentes sobre muitas questões subjetivas e sociais. Não apenas informar, mas fazê-los falar, o que é um desafio, e estando dispostos a ouvir. A violência de gênero é um problema com enraizamento em questões culturais ligadas à interpretação da masculinidade e à falta de controle emocional. Os grupos reflexivos atuam justamente nesse ponto, oferecendo um espaço onde homens possam questionar suas crenças que alimentam a sua própria violência. Durante esse biênio 2023-2024, atendemos aproximadamente 30 jovens, divididos em pequenos grupos, com um encontro por mês, de duração de cada grupo de 3 meses, né? Conversávamos sobre questões raciais, discriminação de gênero, masculinidade, uma infinidade de temas como reprodução, casamento. Os grupos atuavam como ferramentas educativas e emancipatórias. E assim, interessados em ressaltar e destacar o que escutávamos, ou seja, baseados na escuta ativa,
O dispositivo permitiu que os participantes compartilhassem suas vivências em um ambiente seguro, no qual, entre eles, puderam discutir e elaborar situações experienciadas, apesar de estarmos nas salas do Tribunal de Justiça, porque o conteúdo das discussões era mantido em sigilo, só confirmada a presença dos adolescentes. O dispositivo estimulou uma reflexão crítica e, por isso, utilizávamos infinitas ferramentas multimídias. Os adolescentes trouxeram de sua surpresa, relataram sua surpresa com os efeitos sobre eles próprios desses encontros, assim como toda a equipe. Então, acreditamos ser imprescindível que o sócio-educador promova um espaço de reflexão sobre os conteúdos apresentados de forma mais livre possível, ao mesmo tempo que proteja os adolescentes de danos morais e riscos à sua saúde e à dos demais. Assim, nesse limite, trabalhamos. E é esse o trabalho que convidamos todos a ouvir e a ler. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.